A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Michele e vamos para mais um recurso visual, recurso emoções, que você pode trabalhar agora, né? Nós vamos entrar aí no mês de setembro, mas você também pode trabalhar em todos os meses, em todas as épocas do ano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, que as emoções são válidas, né? Então, nós temos que falar sobre ela, principalmente com as nossas crianças. Então, esse recurso, ele vai com o coração, vou explicar aqui para vocês já logo no início, é uma sugestão. Vai esse coração, certo? Olha, aqui está dividido em 4 partes, então já prontinho para você imprimir, ó. Aí também tem ele no tamanho A4 e é dividido em 4 partes. E aí nós vamos para a sugestão. Ó, vamos aqui dar uma olhadinha aqui, ó. Uma sugestão de como utilizar o recurso é imprimir o coração que já está dividido em 4 folhas, una as partes e recorte o coração. Cole somente as laterais em um material mais firme. Exemplos: EVA, cartolina, papelão e depois recorte, você terá um tipo de sacolinha em formato de coração. Aí é só recortar os emojis das emoções e as imagens e colocar dentro dessa sacolinha. Você pode falar com as crianças que temos diversas emoções em nossa vida e vai retirando os emojis de dentro da sacolinha que foi formada ali com o coração, tá? Então você vai imprimir aquelas partes, né? São 4, aí você vai colar, né, para formar o coração. Então, o coração vai dividido em partes. Depois de imprimir, una as partes formando o coração. Aí você vai recortar o coração. Então, ó, depois de recortar o coração, cole em uma superfície mais firme que o papel sulfite ou fotográfico. Você pode usar EVA, cartolina, papelão, entre outros. Cole somente as laterais, deixando a parte de cima sem colar. Depois de colado no EVA ou cartolina, recorte novamente o coração, né, para ficar o formato de coração. E a parte de cima, ela deve ficar sem colar, pois você colocará as imagens das emoções dentro do coração. Então, olha, tá aqui sinalizado, eu vou passar até a bolinha aqui dos minutos. Então, depois que você recortar o coração todo, aí você vai pegar uma superfície um pouco mais firme do que o papel que você imprimiu, seja ele sulfite ou seja ele o papel fotográfico. E aí você vai colar, só que você não vai colar ele inteiro, você vai colar somente as laterais, como está sinalizado aqui, ó. Então você vai passar a cola, né, no coração, nas laterais somente, porque na parte de cima vai ficar aberto, né? Então, quando você cola aí no EVA ou na cartolina, aí vai se transformar numa espécie de bolsinha, né, numa sacolinha, onde você vai recortar depois as imagens, os emojis com os sentimentos e colocar dentro deste coração. Então você vai, né, falar com as crianças, né, como você está hoje, como está o seu coraçãozinho, né? Nós falamos sobre saúde mental, mas usamos ali o coração, né? Como está o seu coração hoje? Sabe, no nosso coração tem muitos sentimentos. E aí você começa a mostrar para as crianças. Então, essa é a primeira parte, tá? Colando as laterais, formando isso que daí vai ficar no EVA ou na cartolina, vai ficar mais firme para você segurar, né? Se você quiser, até pode colocar uma alça. Eu, no caso, não vou usar dessa forma, né? Mas aí você pode fazer de outra maneira também. Às vezes você já tem uma bolsinha aí de coração, quiser usar, mas aí de qualquer forma, no recurso, vai para você aí prontinho para imprimir, tá vendo? Dividido já em 4 folhas. E aí tem também o coração, caso você queira imprimir ele também do tamanho A4, né? Dá para colocar também lá dentro do coração.
E aí nós vamos para os emojis, tá bom? Então você vai dessa forma aqui, você vai imprimir, tá? Então temos esse emoji, esse, né? Vários sentimentos que vão ali dentro do coração. Então o nosso coração, ele tem muitos sentimentos. E aí vai também essas imagens, né, mostrando ali um menino que tá ali meio triste, você pode usar triste, né, aborrecido, com medo, e ele já totalmente feliz, né? Uma menina orando, então através da oração também a gente encontra, né, conforto, a gente encontra alegria, também podemos ser gratos, né, quando estamos felizes também, podemos levar ao Senhor as nossas dúvidas e ansiedades, né, em oração. A leitura da palavra de Deus, porque através da leitura também nós somos confortados, também nós somos gratos a Deus. E Jesus sempre cuidando de nós e cuidando do nosso coração, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso sentimento. Então agora, aí vem também aqui nesse daqui, ó, as palavras, né? Caso você queira imprimir e usar também as palavras, tá bom? E agora nós vamos dar uma olhadinha no pequeno PDF de esboço. Então nós vamos aqui para o PDF de esboço. E aí, na verdade, o esboço, ele é pequeno, ele é só um norte, né? Por quê? Porque eu posso colocar várias coisas, mas você vai trabalhar de acordo com a sua realidade. Você vai trabalhar de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Então, você vai orar ao Senhor, porque eu posso usar esse recurso aqui, Deus vai falar de uma forma, você vai usar e Deus vai falar de outra forma no coração das crianças. Então, são realidades. Qual que é a realidade que você está? Qual é a realidade que as suas crianças estão? Então, nós vamos falando de sentimentos com elas, né, falando sobre como que elas estão se sentindo e que isso é válido e que Deus entende, né, o que elas passam. Então, olha, olá, muito obrigada por adquirir o recurso Emoções. O PDF Esboço é apenas para dar uma ideia de como usar o recurso. Porém, você pode utilizar da forma que achar melhor. Pode pesquisar mais referências, leia a Bíblia, ore, peça ao Espírito Santo que te guie, te oriente a comunicar para as crianças aquilo que elas precisam ouvir naquele momento. Faça suas anotações e veja qual a sequência você deseja fazer com as imagens do recurso. Creio que muitas vidas serão impactadas através da sua vida e ministério. Ore, se consagre, leia a Bíblia, Deus abençoe. Então, você vai ver a sequência também que você vai usar. Então, não é porque está os emojis, as imagens estão nessa sequência que necessariamente você precisa trabalhar nessa sequência. Então, é só mesmo para você ter uma ideia. Então, você quer trabalhar as emoções melhores, né, mais alegres, primeiro, você vai ver como que vai ser melhor para você trabalhar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Ó, uma sugestão de como utilizar é aquele que já está lá no primeiro que a gente já falou, né? Que é a sacolinha de como montar o coração. Aí você vai colocar os emojis dentro do coração e mostrando para as crianças. Então, daí também você já deixa lá dentro do coração na sequência, né? Fácil de você pegar, na sequência que você for fazer. Então, o primeiro sentimento é inveja, né? Primeiro sentimento que nós falaremos aqui, lembrando que você vai usar de acordo com a sequência que você achar melhor. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então você pode trabalhar com as crianças, olha crianças, né? A inveja, muitas vezes, até mesmo sem querer, a gente acaba tendo esse sentimento dentro do nosso coração. Às vezes a gente queria tanto um brinquedo, queria tanto algo ali que a gente deseja muito, e de repente nós olhamos alguém com aquilo que nós estamos desejando e ainda não conseguimos. Então isso pode trazer ao nosso coração um sentimento de inveja, tá? Também
né? Esse sentimento, ele, como fala aqui, né? Ele causa danos, né? Ele prejudica. Também, muitas vezes, a gente pode ter inveja da vida do coleguinha e não em questão material, né? Então, pensar que a vida do outro é melhor. Então, né, falar para eles que muitas vezes não é só criança, adultos também têm essa percepção. Então, de achar que a vida do outro é melhor. E antes de você falar sobre os sentimentos, né, e principalmente desses sentimentos assim que não são bons, que não são, né, não são muito bons para o nosso coração, para nossa mente, você pode até exemplificar para as crianças. Então, assim, vocês já viram um ninho de passarinho? Então, eu creio que elas possam ter visto um ninho de passarinho. E você fala, então, para fazer o ninho, o passarinho ele sobrevoa aquele lugar, aí ele vê que tá bom, aí ele vem trazendo gravetinhos, né, que é madeirinha pequenininha, ele vai montando, depois ele acha coisas fofinhas, ou seja, linha, lã, pena de galinha, pena de passarinho, para deixar bem fofinho o ninho dele. E depois ele vai, né? A fêmea vai botar o ovinho e vai chocar esse ovinho por alguns dias. E depois vai alimentar esses bichinhos, esses passarinhos. Então, olha quanto tempo isso leva. Então, os sentimentos como a inveja e como tristeza, medo, então esses sentimentos eles vão sobrevoar a nossa cabeça, né? Mas eles não podem fazer ninho. Então, às vezes a gente quer tanto algo, quer uma bicicleta e não consegue. O papai e a mamãe falam: espera mais um pouco. Espera mais um pouco, e o papai e a mamãe tá resolvendo para comprar. Mas nesse meio tempo aparece alguém com a bicicleta justamente como eu queria. E aí eu tenho esse sentimento de inveja. Então esse sentimento ele vem, ele só não pode ficar ali muito tempo. Então nós vamos ensinar para as crianças: "Ô Senhor, me perdoa, olha, eu tive esse sentimento porque eu queria tanto aquilo e na verdade outra pessoa conseguiu e eu tô aqui ainda esperando". Mas então esse sentimento ele vai sobrevoar, mas não fazer ninho na cabeça. Então, Senhor, me perdoa, porque minha mãe e meu pai às vezes não moram junto, e eu tenho às vezes inveja daqueles que têm o pai e a mãe morando junto, que parece uma família feliz. Por que que eu não tenho isso? Então, as crianças podem levar isso em oração a Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Algumas têm uma infância um pouco mais difícil, mas o Senhor está com elas, e é isso que nós devemos mostrar. Então, com esses sentimentos, use esse exemplo do ninho, né, ou outro que vier à sua mente, para falar para as crianças que esses sentimentos vão vir, eles só não podem fazer morada, né? Então, você pode usar da visita, né? A visita, ela vem, visita e vai embora. Né? Tem algumas visitas que posam um dia para o outro, outras 15 dias. Ela só não pode morar ali. Ela não é mais visita. Então, né, não fazer morada. Então, a tristeza. Então, Mateus 5:4 diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, veja que tem um versículo para você ler, para você meditar. Mas aí você vai conversar com as crianças. Qual é o motivo da tristeza? Talvez, né, você esteja ali. Também nesses momentos a gente vai escutar algumas coisas. Então, será que eu estou preparada para ouvir? Né? Qual é o motivo da tristeza? Então, às vezes também, se for o caso, você já sabe, não tem a necessidade de perguntar ali no meio. Você pode falar com as crianças e depois também falar que quem precisar falar com a tia, com o tio, né, depois é só procurar. Então, aquela criança ela vai te procurar, talvez ela também nem fale ali, mas depois ela pode te procurar e te dizer o motivo da tristeza. Então, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então, se nós estamos tristes, se nós estamos com essa tristeza, né? Então nós seremos consolados, é uma promessa. Então veja que na palavra de Deus tem conselhos e promessas. A ira, Efésios 4:26. Irai-vos, mas não pequeis.
Então, é aquela historinha do passarinho, né? Então, ele sobrevoa, então a ira vem. A gente fica irado, fica nervoso, fica com uma raiva que dá vontade até de bater na outra pessoa, né? Porque as crianças têm isso, né? Até a gente tem, mas a gente já camufla um pouco, mas eles, né? Então, ai, vontade de bater, de jogar fora as coisas que ele tá na mão. Então, a ira, ela vem porque a gente é humano. Você tem que explicar para as crianças que nós somos humanos. Então, esses sentimentos, eles fazem parte, mas eles não podem ficar ali muito tempo. Então, o que está te deixando irado, né? O que está irando aquela criança? Muitas vezes também crianças que chegam para nós nas salinhas irados, né? E essa ira, às vezes a gente pensa que é só na hora do nervoso. Não, ela tá irada. Por que ela tá irada? Porque a vida dela não é fácil realmente. Ela não tem carinho, ela só tem ira em volta dela. Então ela chega muitas vezes ali na salinha irada, né? E nós falamos da salinha, mas na escola secular dela também. Então aí a pessoa vai e trata ela com mais ira ainda, com mais coisas. Então imagina, então não é fácil, não está fácil para as nossas crianças, né? Alegria. Então agora nós vamos para alegria. Essa sim pode fazer morada. Essa sim pode fazer um ninho e ficar ali, né? Então Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Então, fala e repete, foi para você ficar alegre, ficar feliz. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós vamos ter no nosso coração é a alegria que Deus nos dá, não a alegria do mundo. Então, mesmo as crianças que estão ali tristes por conta da situação familiar delas, elas, né, nós temos que começar a falar para elas que é assim, na verdade, mesmo quando você estiver lá, você pode orar, você sabe que Deus está contigo, Jesus está com você, e isso é um motivo de alegria. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Então, não é alegria porque eu consegui, alegria por isso, alegria por aquilo. Não, alegria no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Felicidade. Aquele momento que a gente ri, que a gente está feliz. Neemias 8:10. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a sua força. Então, olha só, né? Como nós falamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor, ele vai nos ajudando, né, a ser felizes, alegres, né? Nós vamos nos alegrar no Senhor. E aí o medo, né, que você pode usar lá junto com as primeiras, né? Ele está aqui, mas não necessariamente tem que ser nessa sequência. Isaías 41:13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, o medo também, né? A gente tem medo, e o medo ele é válido. A gente tem medo de pôr a mão em algo que a gente não vê. Esse medo é sobrevivência. O que acontece com o medo? É quando ele fica demais. O medo que a gente tem, um medo que a gente chega a passar mal, né? Então, temos que entender que o Senhor, ele vai nos tomar pela nossa mão e digas, não temas, que ele nos ajuda. Então, olha só, para cada sentimento tem uma palavra do Senhor para nós. Abençoado. 1 Pedro 5:7. Entregue a ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Então, depois que nós oramos, lemos a Bíblia, ou ouvimos a Bíblia, no caso, como as crianças que ainda não são alfabetizadas, então nós somos abençoados. Então, isso é um sentimento. Eu me senti também, é uma emoção. Eu me sinto abençoado porque Deus está comigo, porque eu entreguei para ele tudo aquilo que está me dando medo, tristeza, raiva, angústia, inveja, ansiedade, e ele me ajudou. Então eu me sinto abençoado. Então aqui daí nós vamos para as figuras. Então a tristeza, o medo são emoções que vêm ao nosso coração. Aí você pode usar as outras: inveja, tristeza, angústia, ansiedade, né? Então você vai falar também, não é porque não está escrito aqui ansiedade, você vai englobar ali, porque a ansiedade ela traz medo, ela traz tristeza, ela traz ali também
às vezes até inveja, porque você queria tanto ter a paz que o outro tem, mas você não sabe a vida da outra pessoa, né? E aí também, aí você vai e usa as imagens, né? Essa aqui mostrando, você pode perguntar para as crianças como que está, né? Essa criança, ela está triste, né? O sentimento dela não está ali muito bom. Mas depois, olha só, ela está toda feliz. Mas Deus tem promessas em sua palavra, que consolará o nosso coração, trazendo alegria. Então, veja que para cada emoção ali que nós vimos, tem um versículo bíblico, e aquele é um. Você pode pesquisar outros. Olha quantas promessas o Senhor tem para nós. Então, ó, quando estamos tristes, ansiosos, podemos falar com Deus através da oração. E quando estamos felizes, devemos orar a Deus em gratidão. Então, oração nós oramos quando estamos tristes, ansiosos, levamos ao Senhor e também gratidão por estar feliz também, né? Na palavra de Deus encontramos, aí nós vamos ler da leitura da palavra de Deus. Então, nós vamos aqui, ó, palavra de Deus. Encontramos sempre uma palavra de ânimo, consolo e conforto. Então, nós sempre temos aí, ó, então a oração, né? Então, através da oração, de gratidão e também para levar as nossas angústias aos pés do Senhor. A leitura da palavra, na palavra de Deus encontramos sempre uma palavra de ânimo, consolo e conforto. Então, através da leitura da palavra de Deus, e aí se você tiver crianças ainda que não são alfabetizadas, mas um dia, né, você fala para elas que um dia elas irão ler a palavra, mas só o fato delas ouvirem a palavra, né, já conta aí também. Então elas ouvem ali na salinha, na igreja, uma palavra de ânimo, de conforto e de consolo. E Jesus, ele experimentou todas as emoções que sentimos. Então ele nos entende e sempre está pronto para nos ajudar. Então, o Senhor, ele experimentou todas as emoções. Ele sabe como nós nos sentimos, né? Como nos sentimos, ele cuida das nossas emoções. Jesus está conosco e ele cuida das nossas emoções, da nossa saúde mental, da nossa mente, do nosso coração. Ele tem sempre ali, né, uma palavra, ele tem sempre ali uma proteção para cada um de nós.